Olá, produteiras e produteiros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Product by Dani. Hoje a gente tem um papo super legal. Esse é um tema que, inclusive, eu gosto de começar os meus programas de mentoria falando sobre eles, explicando como eu enxergo o caminho da carreira de produto. E antes de mais nada, já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para vocês receberem notificações sempre que sair algum vídeo novo. E se ficar qualquer dúvida, tiver qualquer opinião, qualquer coisa que você queira expressar, sinta-se à vontade de colocar nos comentários. Eu vou estar respondendo tudo, prometo, viu? Combinado. Então, vamos lá. A ideia aqui é eu passar mais ou menos como eu enxergo, porque lá em 2018, quando eu comecei a trabalhar com produto, já tinha uma documentação dentro da empresa que eu trabalhava, a RD Station, explicando o que era esperado de produto e como que funcionaria a trilha de produto. Só que, quando eu ia mais para a parte prática, eu me perdia, eu ficava com algumas dúvidas. Então, eu fui discutindo, fui conversando com várias pessoas e o que ficou claro é que não tem uma receita. Não tem algo que é, assim, consenso na comunidade de que uma pessoa júnior vai fazer X, Y, Z e uma pessoa sênior vai fazer X, Y, Z e A, B, C, D, sabe? Então, e cada contexto tem suas características. Quando eu olhava aquela descrição, ao mesmo tempo que tinham características que falavam, um júnior vai só, sei lá, acompanhar as cerimônias. Mas no meu contexto, eu já precisava estar ali realmente conduzindo e liderando todas as cerimônias. Mas era uma parte do meu contexto. Ao mesmo tempo que falava muito também de estar entrevistando usuários, os clientes finais. Só que no meu contexto isso não fazia sentido. O mais próximo de usuário que eu tinha era usuário interno. E era cliente interno e eu tava trabalhando naquela época já com funcionalidades de base. Eu tava começando, fazendo a fundação. Então, era uma dinâmica muito diferente. Gerenciamento de stakeholder, que acaba sendo algo que pesa muito quando você tá um pouquinho mais na frente ali na carreira, já pesava logo nesse começo pra mim. Então, eu percebi que cabe muito a gente ter esse alinhamento com a nossa liderança, com a nossa gestão, do que é esperado. Só que, com o passar dos anos e lendo muitos materiais, também vi que o mercado amadureceu mais essas discussões. Eu acabei criando meio que o meu entendimento do que é a carreira e estruturei o meu desenvolvimento de carreira baseado nisso. E daí eu fui criando meus planos e foi tendo certo. Foi assim que eu fui ganhando as minhas promoções e fui crescendo e fui me desenvolvendo. Mas isso é fruto de muitas discussões que eu tive com várias lideranças, pares, materiais que eu li. E alguns desses materiais eu vou estar mostrando aqui para vocês hoje. E a gente vai estar conversando juntos sobre eles. Então, primeiro eu quero mostrar um material. Até vou me diminuir aqui, ó. Primeiro eu quero mostrar para vocês o Triple Track Agile. Para quem não conhece, esse é a forma que eu acredito e que várias pessoas também compartilham dessa opinião, de que a pessoa de produto, ela precisa sempre estar olhando para essas 3 grandes bolas. Normalmente, nos quadros de produto no board, lá do time, fica muito evidente, principalmente esse espaço da solução. Porque a gente vê normalmente ali... Tô falando daquele board, normalmente é o Gira, o Trello, que a gente tem junto com o time de desenvolvimento, com design, data. Então, assim, lá no canto mais direito, tem a parte das entregas, tem os cards que o time de engenharia está desenvolvendo, que eles estão estudando, e quando vai indo mais para o começo, tem o backlog, as coisas a serem feitas, os cards a serem refinados, as soluções a serem definidas. Então, seria mais ou menos esse Solution Space. E isso surgiu, já faz bastante tempo. Se vocês forem pesquisar por Dual Track Agile, vocês vão encontrar um artigo muito bom lá do Marty Kagan, e tem vários outros artigos.
Esse artigo, que eu gosto de usar como base, ele explica essa forma de trabalhar em que a gente tem a parte do discovery, que a pessoa de produto normalmente fica muito mais à frente, e tem a parte do delivery, em que a engenharia, a parte de desenvolvimento fica ali à frente, e a gente assume o papel de novo quando vai para o lançamento, quando vai coletar os aprendizados. Isso, em resumo, seria o Dual Track. Quando eu fui fazer o curso de Product Management da Cubus Academy, até inclusive, se vocês quiserem fazer esse curso, que ele é muito bom, eu vou deixar aqui embaixo um cupom de desconto para vocês, que vai dar, se não me engano, R$225 de desconto. É um desconto bem significativo. E lá eu conheci o Triple Track Agile, que tem um artigo excelente no Medium, do Renato Cagliari, explicando o que é. E que ele fala assim, que a pessoa de produto, além de ela estar prestando atenção no que está sendo desenvolvido pelo time de engenharia, ela também precisa prestar atenção no discovery, o que é meio óbvio, né? A gente já discute bastante sobre isso. Mas ela também precisa estar fazendo pesquisas. Ela precisa estar acompanhando o que está acontecendo no mercado, entendendo quais são os jobs, né? As ações, os princípios norteadores. Porque a partir dessas pesquisas maiores, a gente vai identificar grandes oportunidades, problemas, e com isso a gente vai estar priorizando e vai depois ir para um discovery mais voltado à solução. Então, o resumo do resumo desse artigo é que fala que além do solution space, ou seja, do espaço da solução, a gente precisa ter o espaço do problema, em que a gente vai explorar vários problemas. Então, quando a gente faz pesquisa exploratória com clientes, surge um monte de coisa. E daí, nisso que surge ali, a gente vai selecionar, vai priorizar, e depois que a gente vai começar a fazer o discovery da solução de alguns problemas específicos. Não de tudo. Porque nem tudo é prioridade, a gente também tem recursos limitados. Então, ao meu ver, por que eu expliquei essa parte inicial? Porque a carreira de produto, ela tá intimamente ligada com isso. Primeiro, quando uma pessoa ela começa na área de produto, é muito difícil de ela já começar, por exemplo, pelo problem space, ela fazendo grandes pesquisas e discutindo com stakeholders, com clientes. Então, normalmente, quando a pessoa de produto ela começa, ela entra num time, primeira coisa é entregar. É você conseguir ver o que tá sendo feito, o que é mais importante e dar vazão. Começar a entregar código, entregar funcionalidade, aprender com isso. Então, fazer o ciclo ali do delivery muito bem feito. Então, pegar as soluções que já estão estudadas, que já estão refinadas, garantir que você vai tirar todos os impeditivos que o time for trazendo ali, junto com normalmente o gerente, coordenador de engenharia, ou squad manager, sei lá que nome que vocês vão estar, o nome da pessoa que vai ser a líder dessa parte de engenharia, que vocês vão estar atuando juntos, para entregar para o mercado. Você tem essa missão de lançar. Muitas vezes você vai precisar construir artigo da central de ajuda, fazer demo, fazer treinamento para o restante da empresa. Então, você precisa estar fazendo isso muito bem feito e coletando os feedbacks para, com esses feedbacks, com esses aprendizados, você resolver se vai fazer mais uma iteração naquele produto, ou se você vai deixar daquele jeito, ou se vai matar a funcionalidade. Tudo depende do objetivo daquela entrega. E daí, aos poucos, você vai entrando mais nesse espaço do discovery. Então, à medida que você vai conseguindo ter um pouquinho mais de fôlego ali das entregas, você vai se aprofundando mais em refinar as soluções e definir as soluções. Normalmente tem alguma liderança falando, olha, tá tendo muito bug. Vai entender que bugs que são esses. E daí você vai lá, vai olhar, tem 10 bugs, desses 10 bugs, 3 são críticos, e vai começar a desenhar junto com a engenharia qual que vai ser, de repente, a solução, e vai criar uma estratégia para resolver aquele problema. Ou eles vão falar assim, nossa, precisa de um botão nessa tela, ou precisa melhorar a taxa de conversão dessa página. E você já sabe o problema, já foi entregue para você,
e às vezes já foi até entregue a possível solução, você precisa refinar, precisa trabalhar com designer para fazer a tela, fazer teste de usabilidade. Então, vai mais para a solução. E daí, novamente, aí agora, nesse momento, além de fazer a parte de lançamento, de acompanhar o delivery ali junto com a engenharia, você também vai estar trabalhando com o discovery. Aí, à medida que você vai ganhando um pouquinho mais de chão, você começa também a querer influenciar o que vai vir para o seu backlog. Não basta só você priorizar o que já chegou, o que o stakeholder já disse que é importante. Você também quer fazer pesquisas, você quer participar dessa discussão geral que está rolando. E daí você começa a entrar aos pouquinhos no problem space. Você começa a discutir teses, problemas. E daí, claro que o escopo começa pequeno e depois ele vai aumentando. Você começa a fazer vários daqueles exercícios que a gente vê nos cursos de Product Management. De vozes interiores, tem um lá que é... eu tô tentando lembrar o nome, mas é um canvas em que a gente coloca o que o usuário sente, pensa, as pesquisas de jobs to be done. Nossa, tem muita coisa que você pode estar fazendo aqui. Análise de dados geral. Assim, pegar todos os dados e avaliar. Porque os dados, eles falam, eles dão uma pista, né? Mas nenhum dado conta uma história. E muitas vezes você precisa pesquisar e aprender. Fazer esse discovery do problema, para entender o que está acontecendo. Por que essa taxa ficou baixa? Quais são as hipóteses em relação ao problema? Eu acho que o problema tá que a segmentação não foi bem feita. Ou a ferramenta que a gente usou para disparar aquele e-mail não estava boa. Então, a gente tem essas hipóteses e a gente começa a definir soluções para resolver. E daí, a gente desce de novo pro Solution Space. Então, principalmente ali os primeiros anos, as primeiras etapas na carreira de produto, eu enxergo que elas estão muito ligadas a essas 3 frentes. E à medida que você vai avançando, você vai ganhando autonomia. É sempre assim? Não é sempre assim. Tem vezes que você vai chegar lá e eles já vão querer que você faça um discovery. Ou às vezes a empresa é muito pequena e não sabe nem que problema resolver e quer que você, com os conhecimentos básicos de produto que você tenha, você vá lá e pesquise mercado e busque entender. Tudo acontece, cada contexto é único, a gente está num mercado muito dinâmico. Eu gosto sempre de relembrar o que é o conceito de startup, né? E o melhor conceito que eu já vi é explicar que a gente está fazendo produto, que a gente está prestando serviço no mercado com alta incerteza, com muita mudança. E o que isso significa, o que isso implica ali na prática, no dia a dia? É que, às vezes, você vai estar trabalhando numa empresa muito pequena e que ela só vai conseguir ter um PM júnior ou pleno. E a pessoa vai ter que se virar. E o engraçado é que a gente dá conta. A gente acaba demorando mais para fazer algumas coisas do que uma pessoa sênior ou especialista faria, mas a gente sempre dá um jeito. Normalmente, as primeiras pessoas de produto numa empresa são os fundadores. Porque eles que têm a visão, eles que acabam definindo a estratégia. Isso é uma outra coisa. Quando a gente tá ali mais no começo da carreira, a gente influencia até que a gente começa a dominar a estratégia do produto. Mas normalmente é um GPM, né, o Group Product Manager, ou um head de produto, que tá trazendo o que é a visão, para onde que aquele produto tá indo. Depois, a pessoa de produto ali, um PM sênior, ou um PM pleno até, é essa pessoa que vai ser responsável por falar para a empresa para onde aquele produto precisa ir. Qual que é a visão, qual que é a estratégia, qual que é a tese por trás. E daí, uma medida que vai evoluindo, vai indo muito mais para esse lado. Então, eu não vou discutir aqui essa parte,
Mas essa parte inicial tem bastante coisa aqui pra estar compartilhando com vocês. E acho que já dá um bom norte. Porque no começo a gente fica muito perdido e a gente não sabe nem pra quem perguntar, como perguntar. Então, depois que esse frameworkzinho, assim, pra mim, me ajudou a deixar mais claro, sabe, do que eu precisava fazer. E uma outra forma de ver, que eu acho fácil, que é como eu tava falando, de trás pra frente. Então, primeiro você faz a transição para produto. Então, aqui é um resuminho. Ó, primeiro você vai fazer a transição para produto. Você vai conseguir organizar tarefa, vai fazer relatório, você vai apoiar muito uma outra pessoa de produto até você conseguir realmente assumir as primeiras entregas. E que daí você vai dominar o espaço da entrega. Você vai estar ali potencializando a produtividade do time. Você vai estar ajudando a engenharia a priorizar. Você vai começar a agir como esse filtro. Porque se deixar, vendas, marketing, sucesso do cliente, todo mundo indo em cima do time. A pessoa de produto, ela precisa organizar o backlog. Ela precisa organizar a torcida. Fala, olha, isso daqui a gente vai fazer primeiro. E se alguém chegar muito forte e falar assim, olha, a gente tá fazendo isso agora, será que vale a pena parar essa iniciativa pra gente fazer essa? Ou será que dá pra paralelizar? Então, é isso ali, esse domínio do espaço da entrega. Depois, como segundo step, é o domínio do espaço da solução. Então, que você começa a liderar realmente as iniciativas de ponta a ponta. É aí, nesse momento, que eu vejo que ali, entre a transição de dominar o espaço da entrega e dominar o espaço da solução, você já virou a especialista, a pessoa que eles vão procurar quando eles estão com dúvida a respeito de uma funcionalidade específica. Então, é a capacidade que você tem de entregar uma funcionalidade no tempo estimado ali, correto. Correto não seria a melhor palavra, mas num tempo coerente e que ele não vai ter grandes bugs e não vai causar um incidente no restante do produto. Depois, a gente tem o domínio do espaço do problema, em que daí a gente começa a falar mais de estratégia, de visão, direciona a estratégia do produto e os seus resultados. E aqui, você já começa a se tornar realmente um especialista da sua squad. Então, quando as pessoas querem saber algo da sua temática, eles vão já te procurar automaticamente. Essa aqui é a ideia. Esse é um indicador que eu adoro usar. Porque quem tá ali no comecinho, por exemplo, de APM ou PM para PM pleno. Primeira coisa, pra você começar a cogitar uma promoção para um PM pleno, ao meu ver, é que você seja, assim, o expert, a pessoa que todo mundo olha e fala, poxa, se eu tenho uma dúvida sobre, sei lá, e-mail marketing, eu vou conversar com a pessoa de produto dessa squad. Se eu tenho dúvida sobre, sei lá, carrinho no iFood, imagino que tenha várias pessoas ali que trabalham nessa parte, mas essa aqui é a pegada. E daí entregar isso com consistência e vai indo, porque isso é uma coisa que vale reforçar. Não é porque você já consegue fazer, por exemplo, um discovery muito bem feito, ou uma gestão de stakeholder muito bem feito, há um mês, que vai fazer sentido você ganhar uma promoção. Ou um reconhecimento, ou aumentar um stepzinho, né? Porque normalmente nas empresas a gente tem um cargo que seria um PM Júnior, um PM Pleno, um PM Sênior, staff e o Principal. E no lugar ali do staff para liderança tem o GPM e normalmente o Principal tá pro mesmo nível de liderança de head, né? Você precisa estar entregando consistência. Você não entrega com consistência em um mês. Não tem como mostrar isso. Você entrega com consistência num quarter. No quarter, todos esses meses eu tive várias oportunidades, eu fiz isso várias vezes e eu mostrei, sabe? Claro que tudo depende do contexto, depende da entrega.
é um conjunto de habilidades. Então, é muito importante que você alinhe isso com a sua gestão. Você entenda com a sua gestão o que é necessário para dar cada passo na sua carreira, dentro do seu contexto. Então, produtos que não são customer facing, ou seja, não é o cliente final ali usando, é muito difícil de você esperar que essa pessoa vai fazer ligação com um cliente final o tempo todo. Não faz sentido. Então, isso é uma questão de alinhamentos que precisam ser feitos. E daí, para fazer essas avaliações, tem alguns materiais que eu já usei e que eu gostei muito, que eu quero compartilhar aqui com vocês. O primeiro material que eu usei para fazer a avaliação, para entender como que eu tava, o que eu tinha oportunidade, foi esse Coaching Tools. É um assessment, é uma avaliação lá esse aqui que é o famoso blog lá do Marty Cagan, que é o Silicon Valley Product Group. Eu não sei se tem esse artigo em português. Sei que tem algumas empresas como a PM3 que traduzem alguns desses artigos, a Terra também. Mas se não tiver tradução, vale jogar no Google Translate e pegar a ideia aqui, ou joga também no ChatGPT. Basicamente, ele separa ele fala que as pessoas de produto, elas precisam dominar habilidades em 3 frentes: pessoas, processos e produto. Então, na parte de produto, tem essas perguntinhas aqui relacionadas a cada uma das habilidades. E daí é legal você discutir até com a sua gestão, do tipo, o que você já tá fazendo? Então, por exemplo, aqui ó, pegando User and Customer Knowledge, que é o conhecimento do usuário, do cliente. Essa pessoa de produto, ela é reconhecida como uma expert, uma referência naquele grupinho que ela deveria estar olhando? O que demonstra? Que avaliações, que estudos, o que você já fez para isso? E daí, é legal sempre colocar os links, perguntar também a opinião da sua gestão, do que é esperado pro nível que você tá. Então, eu sempre gosto de fazer essa avaliação para entender o que já tá entregando bem e com consistência, o que só tá entregando bem, começou a entregar, o que consegue entregar com ajuda e o que ainda não tá sendo feito. Então, eu sempre gosto de separar nesses 4. Daí tem a parte de processos, que aqui são outras habilidades. Então, domina a habilidade de discovery de produto, de otimização de produto, de entrega de produto, do processo de desenvolvimento. E, por fim, parte de pessoas. A gente não é gestor, normalmente, de ninguém, mas nós somos líderes indiretos, nós precisamos influenciar. Então, a parte de evangelizar, de gerenciar stakeholders, isso é muito importante. Então, esse é um assessment que eu usei por alguns anos e que rendia boas discussões com as minhas lideranças no que eu tinha oportunidade e também como uma autorreflexão. Lembre-se que sempre é muito importante você ter a sua autorreflexão e você também ter essa visão do seu gestor, dos seus pares, da sua empresa. Porque assim você consegue ser um pouquinho mais assertivo para criar um plano de ação do que você pode estar fazendo para estar melhorando. E a gente também tem esse outro material que eu gosto muito, que olha, aqui tem até a explicação que eu acabei de comentar com vocês. Então, primeiro tem essa parte mais júnior de produto, depois tem um cargo de PM, que seria um PM pleno, tem a parte sênior, e daí aqui, como o principal seria esse cargo que você tá indo para carreira mais de especialista. Normalmente tem um cargo intermediário, então são 5 cadeiras nessa linha especialista. Aqui, por exemplo, no quinto andar a gente tem o cargo de staff. E tem o caminho para liderança, que daí a gente tem aqui, normalmente, um GPM, lead, head, e assim vai indo. Eu gosto muito desse artigo, porque ele dá essa visão do que é esperado de cada nível.
e quais são as habilidades. E daí ele quebra de várias formas. Como que eu gosto de fazer? Eu tenho essa planilha, que eu posso até deixar pra vocês. Se vocês quiserem, vocês me pedem aqui nos comentários que eu coloco o link pra vocês. E daí, aqui tem escrito o que é cada um. Ó, até do que eu tava falando. Go to export. Pela funcionalidade da squad, do grupo, da vertical, da business unit. Ou seja, vai aumentando esse nível. E aqui tem como fazer. Não fazer com ajuda, tá fazendo bem com consistência. Então, normalmente quando tá fazendo com consistência, até coloca um X em negrito. E é legal sempre fazer novamente o exercício que eu comentei. Você faz sua autoavaliação e pede para sua gestão fazer também. E daí, por exemplo, se você está num nível de APM2, então você é um PM júnior, ou uma em transição de PM júnior para PM pleno. Coloca o que seria o APM1 e o PM1, sabe? E daí você consegue fazer comparação para ver o que você já tá entregando a mais, o que você tá entregando que é esperado para sua banda e o que você tá entregando a menos. Então, normalmente o que eu avalio é o seguinte: vamos pegar essa habilidade aqui, ó, colaboração. Resolve problemas com outras squads, outros times, outras funções. Se atualmente eu já tô resolvendo, tipo, tudo na boa, então isso quer dizer que eu tô acima. Então eu já tô entregando que nem um PM1. Se eu entrego proativamente, então é o que eu esperado, ok. Mas até se eu quero ir pra próxima faixa, eu preciso melhorar nisso. E se eu entrego menos, então de uma forma reativa, então é algo aí que eu preciso correr atrás pra melhorar, digamos assim, pra ontem, né? Então, esses são os principais materiais que eu uso e que eu gosto muito. Eu posso deixar todos os links aqui embaixo. Se vocês ficarem com dúvidas, sintam a vontade de compartilhar, de perguntar, que a gente vai discutindo e vai se ajudando. Bom, era isso. Muito obrigada. Obrigada quem ficou aqui até o final. E qualquer coisa, me peçam que a gente vai conversando, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.